Descubra agora como criar um encantador design de sabonete de melancia usando glicerina, sem a necessidade de moldes de silicone. Olá, saboeiras e saboeiros do Brasil! Bem-vindos a um novo vídeo no meu canal do YouTube. Como você viu nesta introdução, hoje vamos fazer um delicioso sabonete esfoliante de melancia com uma técnica em camadas. Agora sim, vamos elevar um pouco mais o nível dessas técnicas de sabonetes à base de glicerina. E claro, como sei que você também é empreendedor e às vezes é um pouco difícil encontrar os materiais, os utensílios, ou neste caso, este tipo de moldes de madeira ou silicone, hoje eu tenho uma super alternativa para que você possa economizar e não tenha nenhuma desculpa para não fabricar seus sabonetes em lotes. Fique até o final deste vídeo para aprender a elaborar e projetar esta técnica de sabonete à base de glicerina em camadas sem precisar de moldes de madeira ou silicone. Além disso, no final deste vídeo eu tenho um convite muito especial. Se você sente em seu coração aquele desejo de iniciar seu empreendimento de sabonetes artesanais em 2024, prepare-se! Vamos preparar tudo o que vamos precisar para este design em camadas de sabonete de melancia. Vamos trabalhar com 3 cores, então precisaremos de 3 espátulas de silicone, se estiver. Se não, podem ser 3 colheres para cada cor. Álcool, é claro, que é nosso melhor amigo na fabricação de sabonetes de glicerina. Base de sabonete de glicerina branca, que usaremos em pequena quantidade. Lembre-se de que na descrição do vídeo você encontrará as quantidades exatas de cada um dos ingredientes. Também usaremos base de oliva, que pode ser substituída por base de sabonete de glicerina transparente. O importante é que dê um certo grau de transparência ao sabonete. Além disso, essas duas bases de sabonete são muito amigáveis para a nossa pele e têm um pH neutro. Na descrição você encontrará o contato para adquiri-las. Este design deve ser trabalhado de forma muito organizada para que você não se confunda com os aditivos que vão em cada uma das camadas do sabonete. Precisaremos de óxido de ferro vermelho ou algum corante vermelho de sua preferência, que dê o tom da cor da melancia. Pode ser também algum corante rosado. Utilizaremos sementes de papoula que você pode encontrar no supermercado. Essas são as que vão dar a propriedade esfoliante ao nosso sabonete, ajudando a remover impurezas e células mortas da nossa pele, além de fornecer o aspecto visual das sementes da melancia. Sendo um sabonete esfoliante, não pode faltar hidratação na pele, então utilizaremos um pouco de manteiga de karité para cumprir essa função hidratante. E fragrância cosmética de melancia ou qualquer fragrância que você tenha à mão. O importante é que seja fragrância de uso cosmético, né? Não alguma fragrância comestível. E esta é uma parte dos aditivos que usaremos em uma das camadas que vai formar a polpa da parte interna da melancia. Outra camada é verde para formar a parte externa, ou seja, a casca da melancia. Eu pessoalmente estarei usando 2 tipos de corante para criar um efeito mais realista, como este que mostro na tela, para que se pareça mais com a casca da melancia, mas você pode usar uma única cor. Se quiser fazer com 2 cores, precisaremos de outro potinho para separá-las quando formos despejar. A terceira cor é branca, então não colocaremos nenhum tipo de corante. Mas, como vamos utilizar a base branca, vamos deixá-la assim mesmo. Agora, você se lembra que no início do vídeo eu disse que não iríamos utilizar este tipo de molde de madeira com silicone? Mas como o design deste sabonete é para produção em lote, para cortar nossas próprias barras de sabonete, fabricamos nossa própria alternativa. Tudo o que você vai precisar é uma caixinha de leite, de suco ou qualquer tipo de caixinha como essa que você está vendo aqui e uma tesoura ou uma faca. Você deve posicionar muito bem todos os lados da caixinha porque o corte deve ser especificamente em uma das faces frontais. Não pode ser nessas partes onde vemos dobras ou nas laterais onde há junções. Agora, em comparação com o molde de madeira, claro que este tipo de molde na caixinha é muito menor e suas dimensões não são tão grandes quanto as do molde de silicone. Então, na descrição também deixarei especificadas as dimensões da caixinha que estaremos utilizando nesta receita e também a capacidade para que você possa fazer outros sabonetes. Agora vamos posicionar muito bem o lado da caixa que vamos recortar
que será o lado frontal. Não pode ser onde você vê, por exemplo, este vínculo. Com a ajuda de uma tesoura ou de uma faca bem afiada, vamos cortar essa face para poder fazer a forma do nosso molde. E faremos da seguinte maneira: quando você já tiver cortado essa face frontal, vamos lavar muito bem com água e sabão o molde para remover todos os restos de alimento. E também desinfetar muito bem com álcool antes de utilizá-lo. Esse plástico que se encontra na parte interna da caixa é o que não permitirá que o seu sabonete adira e você possa desenformá-lo. Como se vê aqui no vídeo, em comparação com o molde de madeira com silicone, as dimensões são muito menores. É um sabonete um pouco mais baixo e esse molde servirá para fazer uma única produção de lote de sabonete. Com o nosso molde pronto, vamos então aos ingredientes. Primeiro, devemos dividir e pesar muito bem a base de sabonete de glicerina, que vamos utilizar para cada uma das 3 camadas, as quais vamos trabalhar por cores: base vermelha, verde e branca. Agora sim, procedemos a cortar rapidamente nossa base em cubinhos. Vamos ter todas as nossas bases de sabonete previamente cortadas em cubinhos de aproximadamente 1 centímetro, para que possamos ter a fusão da base com uma temperatura mais uniforme e derreter corretamente nossa base de sabonete. Neste momento, vamos deixar de lado a base de sabonete branca, porque ainda não vamos colocá-la para derreter. Vamos começar colocando em banho-maria a base vermelha e a base verde. Como você pode ver, elas têm quantidades diferentes de base de sabonete e nossa primeira camada é a base verde. Portanto, como é menos a base de sabonete, ela ficará pronta antes da base vermelha. Durante esse tempo, vamos conseguir derreter e moldar a primeira camada, que é a camada verde. Então, mãos à obra. Para que você possa me entender muito melhor, vamos colocar para derreter em banho-maria as 2 bases de sabonete com um banho-maria tradicional. Se você não sabe o que é um banho-maria, é simplesmente colocar nossa base de sabonete em fogo médio alto para que possa derreter com um pouco de água e com o calor da água ela começará a fundir. É isso que queremos alcançar com este passo. Vamos colocar então as 2 ao mesmo tempo. Após alguns minutos, já começaremos a ver a maior quantidade de base de sabonete, que será a da camada vermelha, começando a derreter. A da primeira camada, que é a camada verde, já estará fundida porque é menos a base de sabonete. Neste momento exato, quando tiramos esta primeira camada fundida, já colocamos então a base de glicerina branca. Esta base também a levamos ao banho-maria e começamos a adicionar os aditivos da nossa primeira camada, que era o corante verde. Você já sabe que se quiser fazer um efeito um pouco mais real na combinação de cores, pode seguir este mesmo passo a passo. Vamos ter um copinho ou copo adicional e colocaremos apenas uma parte da base de glicerina já derretida, aplicando a um corante verde claro e a outro um corante verde escuro para dar esse efeito mais realista da casca da melancia. Lembre-se de que seus corantes também devem ser de grau cosmético. Eu estou usando este verde maçã para dar um tom mais claro. Essas gotinhas de corante você pode colocar a gosto, eu as coloco pouco a pouco. Primeiro coloco 4, vou misturando e depois, se quiser dar um tom mais intenso, aplico mais algumas gotinhas. Mas a ideia é ir medindo de acordo com a cor que você deseja. Faremos o mesmo com este corante verde esmeralda, que é um pouco mais escuro, e colocaremos as gotinhas pouco a pouco de acordo com a intensidade da cor. Agora que já tenho os 2 tons de verde que quero usar, vamos começar a moldar nossa primeira camada. Primeiro, devemos desinfetar muito bem a superfície do molde, aplicando algumas borrifadas de álcool. Começo moldando o primeiro tom de verde, que é o mais escuro. Em seguida, coloco o tom mais claro para que possam se combinar, eliminando também as bolhas que se formam na superfície. Depois de aplicar essas 2 cores, faço alguns movimentos para que se combinem entre si e fiquem bem misturadas ao desenformar. Não devemos misturá-las muito para que não se combinem totalmente. Enquanto isso, a maior quantidade de base de oliva quase está pronta. Forma-se esse grande grumo e o que recomendo sempre é retirá-la do banho-maria. Com a ajuda de uma faca, comece a separar os cubinhos que cortamos no início para que sua base derreta mais rápido e de forma mais uniforme. Assim, você evitará que, ao fazer esses movimentos no seu banho-maria, a água derrame, machuque você ou cause um acidente. Depois de desmanchar os cubinhos, formam-se algumas bolhas.
Borrifando álcool, você poderá eliminá-las e voltar a colocar no banho-maria. Simultaneamente, também estamos derretendo a base branca, que é a segunda camada que vamos moldar. Como essa camada tem menos base de sabonete, você verá que derreterá muito mais rápido. Enquanto derrete, a primeira camada verde vai secando. Após alguns minutos, nossa camada branca estará completamente derretida. Retiramos do banho-maria e nos preparamos para moldar nossa segunda camada. Como essa camada branca não tem nenhum aditivo, simplesmente elimina as bolhas que se formam na superfície. Opcionalmente, podemos adicionar fragrância. Vou colocar algumas gotinhas. Não sei porquê, mas me esqueci de tirar o anel de segurança ao destampar a fragrância e por isso ele caiu no sabonete. Então, tenha muito cuidado para que isso não aconteça com você. Certifique-se de que sua fragrância não tenha aquele anel que fica na boca da fragrância. Enquanto essa camada branca estava derretendo, você pode ver que a camada verde, que foi nossa primeira camada, já se solidificou. Para aderir bem à segunda camada, faremos o seguinte: com a ajuda de uma faca ou um palito de madeira, como os de cozinha, faremos algumas riscas de forma muito suave, não profunda, mas bem superficial, para que nosso sabonete na parte superior fique arranhado. Faremos algumas riscas em um sentido e outras em outro, formando uma grade que permitirá que a camada que vamos moldar adira muito bem. Depois de termos as linhas prontas, vamos umedecer com álcool na parte superior da primeira camada para poder moldar a camada branca. Agora sim, começamos a colocar suavemente nossa segunda camada branca. Tenha em mente que a primeira camada verde que colocamos já está completamente sólida, mas o sabonete ainda está morno, ou seja, não está completamente frio, e isso fará com que a base da segunda camada adira muito bem. Agora, vamos nos preparar para moldar nossa última camada. Vamos separar as sementes de papoula, a fragrância, a manteiga de karité e também o óxido vermelho ou corante vermelho que você tiver à mão para dar aquele tom característico da polpa da melancia. Eu sou muito fã dos óxidos de ferro porque tem uma excelente pigmentação nos sabonetes. Além disso, são corantes minerais completamente naturais e não precisamos de muita quantidade para dar uma boa pigmentação ao sabonete, como você verá. Quando aplicarmos o óxido de ferro, começamos a misturar. Esse corante tem uma densidade bastante forte e tende a ir para o fundo do sabonete. O que recomendo é mexer a espátula de forma pausada e profunda para misturar todas as partículas de óxido de ferro que vão para o fundo da base. Isso pode causar algumas bolhas ou espuma, então recomendo ter um borrifador com álcool à mão para eliminá-las. Algumas partículas também podem grudar nas bordas do recipiente. Basta pressioná-las um pouco com a espátula para liberar todo o corante na base. Depois de aplicar o pigmento, adicionamos a manteiga de karité para que derreta com o calor da base de glicerina, misturando suavemente até que esteja completamente derretida. Em seguida, adicionamos as sementes de papoula, que são as partículas esfoliantes do nosso sabonete e dão o efeito visual das sementes da melancia. É importante misturá-las bem com a base de sabonete para evitar a formação de grumos ou acúmulo de sementes dentro da barra. Por último, adicionamos a fragrância e movemos suavemente a base de sabonete para incorporá-la bem. Agora, a saudação deste vídeo vai para os novos inscritos do canal e para o Domingos e para a Arlene que comentaram em dos nossos vídeos. Um abraço especial para cada um de vocês e muito obrigado por assistir aos meus vídeos. Então, se quiser que seu nome seja citado no nosso vídeo, deixe um comentário aqui nesse vídeo do que você está achando das nossas dicas e receitas. A seguir, precisamos prestar muita atenção ao estado da nossa base de sabonete. Se estiver muito líquida, todas as sementes de papoula irão para o fundo. Devemos esperar até que a base esteja um pouco mais fria e suficientemente espessa para moldar, garantindo que todas as partículas esfoliantes das sementes fiquem bem distribuídas em toda a barra de sabonete. Enquanto preparamos a última camada, a camada branca já está suficientemente sólida para que possamos fazer as mesmas marcações que fizemos na primeira camada. Devem ser suaves e em todas as direções, algumas para baixo e outras para os lados, permitindo que a última camada adira bem. Umedecemos toda a superfície com álcool. E agora vamos moldar a última camada. Para garantir que a última camada, que contém as sementes, tenha uma espessura adequada, a base deve estar líquida,
mas não completamente sólida ou espessa. Uma vez que a base esteja no ponto certo, moldamos a última camada. Se restarem bolhas na superfície, eliminamos com algumas borrifadas de álcool. Em aproximadamente 2 horas e meia a 3 horas, o sabonete estará completamente sólido. Devemos elogiar nosso molde, que é suficientemente resistente e firme para suportar o peso da base de glicerina. Agora que nosso sabonete está sólido, precisamos retirá-lo do molde. Lembre-se de que esta caixinha serve para uma única produção de lote de sabonete, pois precisamos romper a caixinha para desenformar. Com a ajuda de uma tesoura, cortamos as bordas do molde e começamos a romper a caixinha para retirar o sabonete. Finalmente, este é o resultado do lote de sabonete de melancia. A caixinha não é completamente reta, apresentando algumas imperfeições no tamanho, como todo trabalho artesanal. Podemos corrigir essas imperfeições ao cortar nossas barras de sabonete. Eu uso uma ferramenta para dar uma aparência ondulada ao sabonete, mas você também pode usar uma faca comum. Para eliminar as imperfeições, cortamos uma ponta do sabonete e assim podemos ver claramente como ficou o design e como as sementes ficaram bem distribuídas. Terminamos de cortar a barra de sabonete e vemos como ficou bonito. Conseguimos combinar os verdes, dando um efeito de verde escuro e verde claro. As partes laterais do sabonete podem estar um pouco irregulares, mas podemos corrigir com uma faca. Esses pedacinhos de sabonete não são desperdiçados. Vamos usá-los mais tarde. Como a barra de sabonete ficou muito profissional, com cores lindas, e conseguimos o tom desejado para a polpa da melancia. Como isso é um negócio, claro que nada vai ser desperdiçado. Então, esses recortes que você fez para aperfeiçoar suas barras de sabonete, vamos guardar em um recipiente, porque haverá um vídeo especial para saber o que fazer com todos esses recortes de sabonete. Fale-me sobre essas cores tão lindas e o design bonito que acabamos de fazer com uma caixinha de leite. Então, agora você não tem desculpa para não fazer seus lotes de sabonete. Veja que com essa caixinha de leite conseguimos 8 barras de sabonete muito bonitas, muito profissionais, prontas para vender, sem a necessidade de nenhum molde profissional. Assim como você viu neste vídeo, você pode criar seus próprios lotes de sabonete, como se tivesse um molde de madeira de silicone, mas com uma caixinha de leite. E eu quero compartilhar uma coisa com você. Foi assim que comecei meu empreendimento no Palácio dos Cosméticos. Na verdade, vou compartilhar algumas imagens para que você possa ver que meu primeiro sabonete foi de calêndula, camomila e cúrcuma. Foi exatamente feito nestes moldes porque naquela época não tinha os materiais ou utensílios para fazer esses sabonetes como via em diferentes vídeos ou tutoriais, assim como nesses moldes profissionais. Mas chegou um momento em que eu disse, vou fazer meu lote de sabonete. Na verdade, não tinha nenhum outro material, fiz com o que tinha em casa. E foi aí que comecei a usar esses moldes pequenos. Depois de vender aqueles primeiros sabonetes que fiz nos moldes de caixa, pode ganhar um dinheiro para comprar novas ferramentas e continuar crescendo meu negócio. Então, bom, amantes de sabonetes, espero que vocês tenham gostado muito deste tutorial em vídeo. Espero que você pratique, que me envie fotos fazendo esses sabonetes de melancia e me marque também nos stories do Instagram para que eu possa repostar. Não se esqueça de curtir este vídeo e, claro, também se inscrever no meu canal para continuar aprendendo mais sobre a saboaria artesanal. Siga-me nas minhas outras redes sociais como Instagram e Facebook, @Palácio dos Cosméticos. E como sempre deixamos o melhor para o final, tenho uma super mega convocação para vocês que desejam aperfeiçoar suas técnicas na saboaria artesanal com nossas apostilas. Aqui embaixo na descrição do vídeo vou deixar o link para vocês se inscreverem no nosso programa de saboaria artesanal. Espero vocês lá. Nos vemos então no próximo vídeo.